Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria parabenizar mais uma edição do Screen aí. A BMP está de parabéns. Parabenizar a nova diretoria, Ju, João Gomes e toda a diretoria. Lucas, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, pela gestão também, e que você passa aí com chave de ouro mais uma edição para a nova diretoria. Mas boa tarde a todos. Obrigado também aí ao Screen por botar essa oportunidade mais uma vez à Central de Outdoor. A Central de Outdoor, para quem não conhece, é uma associação de quase 50 anos. É uma associação onde tem dentro do escopo dela de trabalho a união do meio mídia exterior. Nós trouxemos aqui uma cadeia da mídia exterior, é um bate-papo, na verdade. Pedrinho, como diretor da seccional, empresa seccional da Central. Éder, como profissional de planejamento, head de mídia, de anos e anos de experiência. E Bahia como anunciante, que é o governo do Estado, o maior cliente do nosso Estado, da Bahia, aqui, para a gente bater um papo e trocar um pouquinho de experiência. Isso aqui é um bate-papo, realmente, para ver a cadeia aqui da importância da mídia exterior. Então, assim, a gente trouxe entre o clássico e o pixel, né? Como o OH e o DOH impulsiona no mercado as marcas de um mundo cada vez mais conectado. Eu queria fazer a primeira pergunta para Pedrinho. Para quem não sabe, gente, eu tenho orgulho de ser amigo de Pedrinho, ele se reta com isso, porque quando eu falo que ele é o criador do Abadá, e não é mentira não, é verdade. Então, Pedrinho está trazendo a experiência dele, tanto de cliente, como de criador, como de veículo. Então, ele está nas três pontas aí, trazendo, enriquecendo o nosso painel. Pedrinho, eu sei que para o publicitário, o grande desafio do publicitário é reter a atenção de quem está consumindo aquela imagem. Então, o OH é uma mídia, a mídia mais democrática. Então, você não precisa estar com televisão, você não precisa estar com o celular na mão, você não precisa estar de carro, você pode estar andando que você é impactado. O OH, ela está na rua, está o tempo todo com a gente conectado. Então, a gente sabe que isso é o grande desafio do criador. Então, como criador, Pedrinho, o que você atribui essa mídia, a importância da mídia e os desafios que você enfrenta a cada pedido de cliente, a cada brief que chega para a agência? Qual o grande desafio para você aí, como criador e como veículo também? Bem, boa tarde a todos, né? Aqui os nossos parceiros aí, Bahia, Éder, e a você também, Vinícius. Eu acho que a questão é uma diferença muito grande de você ser o criador e você ser a mídia, né? Hoje eu estou do outro lado aqui do processo. Mas, enquanto criador, eu acho que é uma dificuldade, porque você precisa comunicar o outdoor, é uma mídia de impacto, né? Não tem jeito, você vai ter uma leitura ali em 3, 4 segundos, e às vezes o cliente ele tende a querer usar os 9 metros por 3, né? Então, se ele vê aquele outdoor, ele está comprando aquele espaço todo, e ele imagina que usar o espaço todo é a melhor resposta, a melhor forma de utilizar o equipamento, né, o outdoor. Mas, obviamente, que a comunicação tem que ser rápida, direta. E eu sempre aprendi ainda na publicidade, eu trabalhei em algumas agências dos anos 90, que o outdoor ele te leva para outra mídia. Isso já era naquela época que ainda não existia a mídia social. Então, a gente sempre criou campanhas em que o outdoor ele impactava e te levava ou para o jornal, ou para a rádio, ou para a televisão. E essa tabelinha aí era muito bacana, né? Hoje você tem isso muito forte também com a mídia digital. Bem, esse é o processo, acho que, de criatividade, enquanto criativo. Enquanto mídia, né, eu percebo a mesma coisa, assim, só que pelo outro lado. É muito comum você ver a utilização do outdoor, às vezes as pessoas fazerem um outdoor, não digo nem que seja a criação, acho que é o cliente, né? Ele usa o outdoor quase como um panfleto. Estou fazendo aqui um comentário até crítico do ponto de vista da utilização. E isso, muitas vezes, prejudica a leitura. Eu acho que o outdoor ele tem que ter uma comunicação rápida, tem que ter uma comunicação rápida e direta, né? Então, assim, acho que os dois lados, aí eu vivenciei os dois lados, e, bem, é isso aí. Pedrinho, a gente trouxe aqui, até para você ilustrar o que você está falando, algumas criações suas. Pode botar para a gente, por favor, as criações de Pedrinho aqui, só para ilustrar o que Pedrinho está falando. Porque, aí, Pedrinho,
pode passar aqui. Eu passo aqui. Eu acho que É esse aqui, né? deformou aí, né? É. Na verdade, aí é o Instagram de Pedrinho, onde ele traz algumas criações, né? Da época e ainda até hoje do entretenimento. Deu uma achatada na imagem. Bem, uma coisa que é até importante falar aqui, que eu acho que é um registro interessante, nós vivemos numa terra da música, né? E eu diria que todo esse movimento musical, que desde os anos 80, com todos esses artistas, produções, eventos, ele se valeu muito da mídia exterior, muito do outdoor, muito do estático, né? Então, só para fazer um comentário aqui que é curioso, era comum as pessoas lançarem a festa, às vezes também na época se panfletava em rádio e tudo, e muitas vezes as pessoas que estavam trabalhando na festa, elas diziam, mas a festa não está na rua. Quando é que estava na rua? Na hora que entrava no outdoor. Coincidentemente, ou recentemente, conversando com Irá Carvalho, que é uma grande produtora aí de eventos também, ela traz grandes bandas de rock aí dos anos 80 até hoje. Ela diz que o Paralamas, toda vez que chega aqui, ele faz questão de que coloque um outdoor na rua. Porque isso veio de lá dos anos 80, 90, quando a gente fazia festa aqui com essas bandas, e eles tinham públicos assim inacreditáveis, até comparado com outras regiões do Brasil. Isso graças a essa comunicação do outdoor. O outdoor tem essa capacidade de tornar real aquilo que a gente está anunciando, né? Só fazendo aqui como um exemplo, eu tive um cliente até uns 4, 5 anos, um pouco antes da pandemia. Ele era um publicitário, ele tinha uma empresa que trabalhava com perfumes e tal, e ele tinha uns quiosques no Brasil inteiro. E ele tinha um método muito, muito curioso de compra. Ele escolhia sempre outdoor na saída dos shoppings. Pelo Brasil todo, ele tinha isso mapeado. E por que ele fazia isso? Segundo a teoria dele, né? O cliente entrava, via o quiosque dentro do shopping, via um produto que era novo, né? Obviamente, os grandes concorrentes, como Boticário, Natura, tinham um outro poder de comunicação, né? Então, ele dizia que o cliente ficava na dúvida, apesar de gostar do perfume, ficava na dúvida se era bom ou não. Então, quando esse cliente saía do shopping e encontrava o outdoor, é como se aquele produto fosse materializado, ele fosse real, se tornasse real. E eu achava interessante essa estratégia dele, porque, obviamente, existem, né, outras formas de você estar comunicando, mas isso era muito interessante e para a gente ver o quanto a mídia exterior tem essa capacidade de materializar e de trabalhar com as marcas e criar o brand do que ele faz é muito bacana. Bacana, Pedrinho. Éder, você como profissional de mídia, head de mídia, porque já passou por diversas agências, diversos tipos de produtos, de clientes, o que é que você atribui aí a esse avanço da OH? Como é que chega para você um pedido? Como é que você extrai isso? A gente sabe que o avanço da tecnologia, a audiência. Aqui tem muita gente que acha que a mídia que está na rua não tem audiência, assim como TV, assim como rádio, assim como internet, mas a mídia que está na rua ela tem audiência, ela é mensurada, ela tem um geoprocessado. Então, hoje o cliente, quando ele pede uma mídia exterior, ele solicita, não é uma mídia só, eu quero passar onde eu passo, não, ele quer atingir cada vez mais, estratificar para o cliente que ele quer atingir. Então, assim, quais são os desafios que você encontra dentro dessa conjuntura do mercado, desse novo cliente, dessa nova exigência do mercado para ser mais assertivo? Vamos lá. Primeiro, eu agradecer ao Screen, ao grupo de mídia, à Central de Outdoor, pelo convite. Muito bacana, um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, conversando com vocês, com todos. Bom, o desafio de OH, talvez ele seja um pouco mais... Talvez não seja nem um pouco mais complexo, mas pau a pau, assim, com o desafio que a gente tem, né, na mídia digital também. Então, são muitas possibilidades, são muitas plataformas, muitos dados. Então, a gente tem que ter muita consistência, muita coerência no momento de planejamento. E esse aqui é o ponto, digamos que é a etapa 2, né, o ponto de partida. Nunca vai deixar de ser o briefing,
né, que é o nosso documento matriz, é onde tudo começa, a engrenagem que vem do cliente, né, que chega na agência, e isso é o pontapé, né, para tudo. Então, quando a gente pensa, né, vamos planejar uma ação de OH. Primeiro, né, vai ser uma ação que tem um foco somente em OH ou é um mix de e-mails mais completo? Então, assim, entendendo os desafios que estão lá no briefing, os direcionamentos, objetivos e tal, do cliente daquela campanha, a gente entra e mergulha para algumas, né, variáveis. Então, assim, sempre tem uma trinca de dados, né, que envolve comportamento, né, entender primeiro quem é essa marca, quem são os clientes dessa marca, quais são os desafios. Segundo passo, para uma etapa de geoprocessamento, geolocalização, onde a gente vai entender área, né, onde a gente vai estar presente, em qual região, de qual forma, e depois uma parte mais avançada, mais técnica, mais recente, de métricas mesmo, né, de consolidação desses dados. Então, esse é o cenário ideal, né? Eu entendo, né, do meu ponto de vista, é tranquilo falar isso, porque eu estou numa agência, na Ideia 3, que tem uma robustez de ferramentas incrível, que ela permite, né, que a gente faça o uso desses dados para os nossos clientes. Eu sei que isso não está acessível para todos, né, e também é um ponto aqui que eu acho que, como entidade, né, em um evento mais amplo, é um ponto a ser discutido também, como tornar essas informações mais acessíveis para as agências, né, de menor porte, né, para os anunciantes também que têm um poder de investimento menor. Então, com esses dados, né, com essa trinca, aí a gente vai entender, né, no painel anterior da Calas, a gente vai entender, primeiro, né, esse comportamento, entender qual é essa jornada, sabendo, né, que existem várias particularidades. Então, se a gente está no Carnaval, a jornada é uma. Se a gente está no São João, é outra. Se é no Réveillon, Ano Novo, se é um dia de final de futebol, enfim. Entender como é que a gente vai fazer esse planejamento. Esse exemplo que o Pedrinho trouxe é muito bacana, porque, apesar de todas essa infinidade de informação que a gente tem, né, a decisão ainda é nossa. A decisão, nem falei de inteligência artificial, né, que aí é um outro caminho aí. A decisão ainda é nossa, o feeling é nosso, mas a gente não pode simplesmente se dar o luxo de hoje fazer uma campanha somente ainda, né, no achismo. Então, por exemplo, hoje, né, já é possível, a gente, por exemplo, se a gente quiser falar lá com os colegas do governo, ou então da prefeitura, eu não vou colocar uma placa de outdoor somente na porta do CAB ou ali na praça municipal para as autoridades, quando saírem, serem impactadas de frente. Não. Já tem, né, a gente faz o uso lá de ferramenta de dados que é possível analisar, além de dado demográfico, dados de comportamento offline, saber, por exemplo, essas pessoas que têm esse perfil demográfico, que frequentaram sedes de governo, tribunais, etc. E isso pode ser espalhado para qualquer segmento. Então, shopping center, quem frequentou tal shopping center nos últimos 3 meses. E aí a gente sai de uma análise muito empírica para, de fato, de dado mesmo. E aí deixa a decisão. Claro que o eu acho, a caneta sempre vai decidir, cada um faz o que quer do seu investimento, mas o papel da agência como guardiã da marca, né, dos nossos clientes, é recomendar sempre o ideal. E lá a gente tem... eu não sei quanto tempo eu posso falar, tá? Eu posso falar pra caramba aqui. E assim, a gente tem muitos exemplos bacanas lá de vários segmentos. Então, por exemplo, no varejo, principalmente, né, tanto do segmento de beleza, com o Boticário, né, com a Ferreira Costa também, que tem sido um grande anunciante do segmento de OH, principalmente em 2025. Então, realmente, a gente junta, né, todos esses pontos para entregar sempre a campanha mais assertiva para os nossos clientes. Boa, boa.
Vamos para quem paga a conta agora, né? Bahia. Bahia, obrigado por aceitar o convite. Eu acho que a gente aqui fecha o ciclo, não encerrando a apresentação, mas fecha o ciclo assim com todas as cadeias, né? Quem cria, de quem veicula, de quem planeja e de quem paga a conta, né? Porque se não tivesse quem pagasse a conta, não tinha aqui a gente aqui para defender isso. Mas brincadeira à parte, Bahia, e também é uma responsabilidade grande. Você, quando a gente fala que é o maior cliente do estado da Bahia, o governo do estado, que movimenta aí a economia, que movimenta o mercado de comunicação. Então, tem um desafio grande, né? E quando vocês idealizam a campanha, você pensa para cada meio. Então, não adianta, você falava isso há 20 anos atrás, o cara pegava o anúncio de jornal e colocava no outdoor e achava que ia dar certo. Você pegava o material de TV, botava na rádio e achava que ia dar certo. E a gente sabe que na prática não é isso. Então, existe um grande desafio sua e de sua equipe para pensar para o meio. Falando do meio OH, existe assim, nós estamos falando aqui do clássico, que é o estático aí onde o Pedrinho trouxe, e existe também o digital. Então, qual é a diferença? Como é que vocês pensam? Como é que vocês, quando saem com um brief para a agência, o que vocês pensam, idealismo aí? É a mesma coisa, não é? Como é que se comporta isso dentro do planejamento? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite, estar junto aqui com essas feras. Confesso que eu só vim me dar conta de aonde eu fui convidado assim, para essa mesa tão diversa, de que figuras que eu tenho admiração e fazem parte também da história, né, da nossa história de achezeiro, como Pedrinho da Rocha. Só no caminho para cá que eu vim me dar conta de tanta responsabilidade. Eu até perguntei, tomara que eu esteja à altura do debate. Mas, brincadeira à parte, é um grande prazer estar aqui com vocês. Veja, para nós, enquanto governo, enquanto gestão, a necessidade de se fazer um giro, né? Porque eu não falo em lucro, eu falo em cidadania, eu não falo essencialmente em cliente, eu falo em cidadão. E eu acho que a grande diferença é que eu não posso me dar, digamos assim, ao erro de comunicar para os 99% apenas. Eu preciso também comunicar para 1%. Porque, afinal de contas, um governo é um governo de todos e todas, né? Seja do Estado, da cidade, do país. E esse é um desafio que se apresenta a gente, não é necessariamente num contraponto às métricas, mas num olhar mais sensível para elas. Aí vem um outro elemento, esse é um elemento para gestor. Como gestor, eu fiquei pensando, porque eu sou prolixo, isso aqui tem que ser rapidinho e eu preciso resumir o que eu vou falar. Se fosse apenas como gestor, eu falaria em equilíbrio e democracia. É preciso ter o clássico, vamos dizer assim, o digital nessa relação de equilíbrio, evidentemente, uma coexistência estratégica, mas nessa relação democrática, que vocês falaram muito bem aqui, né? O outdoor, ele é aquela... Eu não preciso de absolutamente nada para acessar essa informação. Eu não preciso de nenhuma relação de consumo, né? Eu preciso apenas transitar pela cidade. Eu preciso apenas do direito à cidade, que é o mínimo que o Estado pode garantir ao cidadão, à cidadã. Transitei pela cidade, essa informação está às minhas mãos. Não importa se tem internet, se não tem, não importa se eu tenho ou não algum equipamento, como a TV, o celular, enfim. Na condição de comunicador, aí tem outros elementos, que são os elementos exatamente das relações culturais que nós não podemos esquecer, né? Falar em outdoor estático é um conceito meramente científico, porque ele tem um movimento em si que traz, por exemplo, da memória afetiva, né? Grande parte das informações de uma geração, de uma década, a gente teve, digamos assim, o primeiro acesso exatamente quando a gente ia nas ruas e visualizava aquele elemento que se incorporou à paisagem urbana e cultural da cidade de Salvador, do estado da Bahia, com essa publicidade exuberante que nós temos, criativa, que são as placas de outdoors, as empenas, enfim, hoje o outdoor social, que penetra em outras camadas. Então, ele é estático no conceito científico, mas ele é essencialmente vibrante nessas relações culturais, né? É possível
que em algum momento da nossa história, tem algumas gerações aqui, entre o analógico, o digital, né? Mas é possível que em algum momento da nossa história, quando a gente fala em Eudoro, a gente vai encontrar aquele que era perto da nossa casa, ou da escola, ou daquele primeiro lugar. Um grande exemplo disso é a placa FOR, né? É uma placa que dá origem, ela é protagonista e determina ali a dúvida sobre aquela localidade, como é que ela ia se chamar. A relação cultural estabeleceu e demarcou aquilo para a nossa história. É possível que as próximas gerações não saibam da nossa história, mas certamente vão passar por ali e vão entender. Mas, digamos assim, ela demarca esse território, ela é a ocupação do espaço. Para nós, enquanto gestão pública, é a necessidade de dizer que o governo está ali, que o governo chegou, de comunicar, porque, veja, para além de executar política pública, para além de ter um conjunto de ações do governo, quer sejam emergenciais, planejadas a curto e a longo prazo, é fundamental e constitucional que eu comunique. Se eu não comunicar a eficiência da política, da ação, do equipamento cultural, a gente tem grandes exemplos disso na história, ele não se traz na sua eficiência, ele não se torna democrático, nessa palavra tão sofrida ao longo da nossa história recente, na mais sofrida ainda a República Brasileira, mas é exatamente se eu não comunicar, e aí a peculiaridade do Estado da Bahia, um estado de uma diversidade cultural imensa. Eu já saio de Salvador e vou para uma experiência que, mesmo para muitos baianos como eu, falar na Bahia é falar de um universo cada vez desconhecido, diverso e em constante mudança, né? Com todas essas fronteiras e uma diversidade cultural imensa. A gente fala com diversas Bahias. A gente fala com um estado que tem o tamanho de vários países e é maior do que tantos outros, né? Com essa composição, outro dia eu conversava com o comandante dos bombeiros, ele dizia, simultaneamente eu tenho incêndio florestal e enchente, no mesmo mês de dezembro. Eu disse, gente, eu nunca parei para pensar nisso, que em regiões diferentes a gente tem problemas completamente, do ponto de vista climático, antagônicos, né? Essa é a diversidade da Bahia. Então é necessário que a gente se localize territorialmente, com essa mensagem que faz parte da cultura e da história das pessoas, dizendo, o governo chegou, aqui tem um equipamento público, tem uma grande novidade. Mas isso em si não é o suficiente. E aí é onde vem o digital com a inovação, né? Com a inovação que traz o atrativo para as novas gerações, que traz o atrativo, inclusive, para as gerações anteriores, que, para além de anunciar a mensagem, eu preciso conversar, eu preciso converter, eu preciso estabelecer aquela relação, né? E eu preciso estabelecer essa relação para todos. Então, você traz aí uma, vamos dizer assim, harmonia. Para nós, na condição de gestor público, a palavra seria equilíbrio. Equilíbrio sempre. Equilíbrio nas relações democráticas com o mercado, equilíbrio nas relações com cidadãs e cidadãs, cidadãos e cidadãs do Estado, na sua diversidade religiosa, étnica, enfim, e todas elas, equilíbrio nas relações da comunicação, na estratégia de comunicação, para que a gente consiga, ou pelo menos persiga, o grande objetivo que é comunicar a toda a Bahia, independente de onde você esteja, independente de qual relação cultural se estabeleça, independente de qual seja o seu cotidiano. Boa, Bahia. Que aula, viu? Para a gente finalizar, a gente vê aqui que, olha a complexidade de se comunicar, não, de entender que dentro da Bahia a gente tem uma enchente e a gente tem uma queimada, né? Então, o governo precisa comunicar isso de uma forma rápida, segura e que passe a mensagem para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, para a gente finalizar, eu queria jogar aqui para vocês, quem se sentir à vontade ou todo mundo, qual o futuro da mídia OH? O que vocês pensam a mídia OH? Ela está em todos os lugares,
ela vem se transformando, ela vem se modernizando, ela vem trazendo digital, mas também mantém o clássico que já está aí, empresas centenárias, como nós temos aqui, nós temos no Brasil inteiro aí, centenária, e ela vem se modernizando. Ela nunca vai acabar do clássico e também ela não vai deixar de ser o digital. Assim como o rádio não acabou, assim como a televisão também não vai acabar, o clássico ele se completa com o digital e vice-versa. Então, para vocês, assim, o que vocês pensam do futuro da mídia OH? Quais são os desafios, de acordo com o que a gente ouviu aqui de Bahia, de Éder, de Pedrinho, assim, o que a gente precisa, não só o cliente, mas sim toda a cadeia. Tanto as empresas, elas precisam oferecer algo que seja atrativo, que esteja dentro do brief, que esteja dentro, não adianta você colocar por colocar ou fazer por fazer, mas a gente precisa também entender. Então, eu queria botar para Pedrinho aí, Éder e Bahia, quais são as dificuldades para a gente finalizar. Posso começar? Eu acho que, antes de a gente pensar no futuro, a gente já tem que entender o que já está em curso, né, o que está no presente e a gente ainda não tem feito. Então, tem alguns pontos. Então, por exemplo, quando a gente pensa no planejamento, na estrutura, na campanha, no planejamento de mídia, planejamento geral, viu, Rê? Mas também no planejamento de mídia, a gente precisa ter conhecimentos de que a gente precisa já, né, ter uma jornada mais contextualizada. Então, o que eu ainda percebo? Que a mídia exterior, né, ainda falo mídia exterior, mas o out of home, que para mim não existe OH e DOH, para mim é uma coisa só, é out of home e aí você tem lá estático e digital. Né? O que eu ainda vejo? Né, que apesar de tantas possibilidades, estar em todos os lugares, na maioria das campanhas ainda é a mesma mensagem. Então, a gente vê pouca ação contextualizada, pouquíssima, né, relevante, que você vê e você fica... Caralho, velho, pô, isso aqui foi feito, pensado dessa forma. Isso não é futuro, isso é agora. Quando a gente fala de programática também, a programática ela está muito bem estabelecida no âmbito nacional, mas pouco executada no regional, em mercados regionais de uma forma em geral. E, por fim, tecnologia. Né? Tornar esses dados cada vez mais acessíveis, que é o que, né, se fala em todos os painéis, mas que ainda é pouco palpável. E só para eu passar aqui, eu queria dizer que meu chefe de 11 anos está ali, estou orgulhoso que ele está ali me vendo. Boa, o herdeiro. Seguinte, para encerrar, já estamos com o tempo esgotado. Alguém tem mais alguma... Pedrinho, Bahia, para a gente finalizar? Só comunicando aqui, a gente usa o Geofusion como um elemento de métrica para mídia, né, para mídia estática, inclusive, porque a que é digital não precisa, né, ela tem a métrica própria, mas a gente usa o Geofusion e está à disposição de qualquer agência aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar lá com a Ponto, por exemplo, as outras empresas também usam, e ela é uma métrica bacana, que ela mistura aí o lado social, econômico, né, da cidade de Salvador. Isso é muito importante. A gente está botando a gente aqui, só tem 30 segundos. Bahia, alguma consideração final? Eu tentei fazer aqui um trocadilho aqui na nossa terra da música com a linguagem cultural, a linguagem da música, viu, Pedrinho? Pedindo licença poética a você aqui. O clássico é o binimbau, que traz na identidade, né, ao retinir ali, naquele som inconfundível, ele anuncia. E o digital, ele é exatamente o agogô, o repique, o pandeiro, que traz essa energia vibrante e dá todo esse contexto. Boa. Obrigado. Boa. Obrigado, gente.